Ibovespa despencou 13 dias seguidos, respirou voltou a cair e ainda assim a Faria Lima está tranquila. Por que isso acontece é o tema de hoje. Vamos para essa, Maju? Vamos. Eu acho que o primeiro grande ponto é que o Ibovespa caiu 6% por ali. É muito? Cara, é isso. Eu acho que eu estava até num evento de gestores de mercado financeiro no começo da semana e ninguém parecia assustado. Porque foram 13 quedas, mas eu até trouxe o gráfico aqui, ó, 13 quedas de escadinha, né? Pontinho. Vê só que aqui, antes dessas 13 quedas, tinha havido uma queda bem maior. E aí recuperou e depois foi caindo aos pouquinhos. Mas ninguém se assustou porque 6%, convenhamos, a gente já viu a bolsa cair 10% num dia só. E aí sim o circo pega fogo. Mas 6% em 15 dias ali, não assustou ninguém. A gente já viu a bolsa cair muito mais em 15 dias também. Mesmo que não sejam seguidas, né? Acho que o que assustou o mercado foram 13 quedas seguidas. Mas a gente já viu, mesmo em quedas intermitentes, a bolsa cair mais do que isso, bem mais. Então, serve pro noticiário, né? É muito bom de fazer notícia. A gente fez, inclusive, no Monitor. Recorde de quedas na bolsa. Nossa, desde a bolsa 68. Desde 68. Desde que existe o Ibovespa, desde que a gente consegue olhar o Ibovespa, a bolsa caiu. Nossa, nunca caiu tanto na vida. Mas em dias, em volume, não assustou ninguém. Porque foram saídas pontuais, foram saídas menores de grandes investidores internacionais. E é isso que a gente precisa falar sempre, né? Nosso dinheiro vem de fora. E no mercado internacional a gente teve várias notícias essa semana. A gente tem uma crise no mercado imobiliário chinês, a gente teve a própria Evergrande pedindo falência, que a gente até trouxe em matéria, que não é realmente uma falência, está mais para uma recuperação judicial, mas ainda assim marca o mercado. E nos Estados Unidos também, muita confusão. Medo de juros, medo de crise nos Estados Unidos. E aí até botei um termo aqui na coluna que um amigo, né, na coluna da Folha de São Paulo, tá, gente? Toda semana na Folha de São Paulo tem a coluninha lá do Marcos falando de mercado financeiro. E aí nessa coluna, essa semana, eu usei um termo que eu falo, entender o cenário dessa vez é mais importante do que descobrir qual formiga que ficou com o maior pedaço da migalha do pão que caiu no chão. Ou seja, caiu pouco, caiu aos pedacinhos, mais importante do que falar, putz, foi a China aqui, foi o discurso do Haddad ali, foi o aumento do preço da gasolina aqui nessa queda. Entender o cenário. E a gente está num cenário de que o aumento do preço da gasolina vai aumentar a inflação, né? Já está repercutindo na inflação, o aumento do preço dos combustíveis de forma geral. Então, a previsão do mercado essa semana já é de uma inflação maior no fim do ano do que era na semana passada. A China está numa crise terrível, tá? A China é um baita parceiro comercial nosso. Hoje é o principal parceiro comercial do Brasil? Com certeza, já passou, acho que desde 2010 já é desde o primeiro parceiro. De volume, ainda mais de importação e exportação, é muito commodity a própria Vale, né? E as grandes confusões da Vale com o mercado imobiliário chinês, é tudo grande parte. Como a Vale exporta matéria-prima para o mercado imobiliário, né? Ferro, aço, minério de ferro, a gente precisa pensar nisso na hora que a gente fala de China. Fala, nossa, a China vai cair. Putz, se a China vai derrubar, ela vai derrubar quem? Quem vende para ela? Quem vende para ela? A Vale. A Vale é tipo 20% do Ibovespa hoje. Então a ação da Vale cai e o Ibovespa é arrastado. E a gente teve a China, teve a gasolina, teve os Estados Unidos, né, com medo de uma crise se aproximando. E o medo da crise dos Estados Unidos é esse medo de recessão, que ele vem vindo já faz um grande tempo, mas também, eu estava ouvindo hoje num podcast, inclusive, que você tem aquele acordo dos chips, né? Os Estados Unidos catando um monte de gente de Wall Street, o cara do Goldman Sachs, se eu não me engano, inclusive, para vir trabalhar nesse ato, né, dos chips. E amanhã... Ato é lei, tá? Em português é lei. Que amanhã sai o resultado da NVIDIA.
E aí tá todo mundo assim, ó, e aí, como é que vai ser prospecção? Porque a NVIDIA, ela tem uma perspectiva de produzir dentro dos Estados Unidos, que é o que o ato quer, a lei. Ah, não, mas o Trump começou uma briga comercial com a China, o Biden meteu o pé e falou, vamos aumentar isso aqui, vamos aumentar a aposta, né? E essa crise dos chips aí muda tudo porque, cara, é o ativo da vez. É o ativo da vez. Se você quer alguma coisa nesse momento, no século XXI, na inteligência artificial tomando conta de tudo, nossas cidades inteligentes, você quer chip. E os Estados Unidos estão travando os chips da China e falando que produzam aqui, já que a gente quer tanto esse ativo, né? É o ouro do século XXI. Está sendo a corrida pelos chips. E eles até usam, o discurso que os Estados Unidos usam é um discurso de segurança nacional, porque são esses chips que abastecem os drones que explodem, gente. Nossa! Mas tipo, os drones que são lançados em guerra são todos abastecidos por esses chips. Então, se você tem a China, hoje em dia é o Taiwan que produz muito, e os Estados Unidos está super querendo ficar amiguinho. Então, você tem o Taiwan, que está no meio de uma guerra da China, da Ucrânia. Ele está ali dentro da zona de conflito, querendo ser um aliado dos Estados Unidos forçando para ele ser um aliado, mas ainda assim falando, não, agora a gente produziu muito em Taiwan, agora a gente tem que trazer a produção para cá, porque é uma questão de segurança nacional. E é importante a gente voltar aqui pro gráfico, que aqui, onde foi o último topo, né? É o que chamam na análise gráfica de resistência. Resistência é um lugar onde o gráfico já chegou e ele tem dificuldade de passar, ele já chegou anteriormente. Então, esses 121, 122 mil pontos é uma região que o Ibovespa só rompeu 2 vezes na história, lá em 2021. E ele teve que voltar depois. Ele não aguentou ficar acima dessa faixa. E o que isso significa, né? Significa que quem está apostando o grande dinheiro, quando olha o Ibovespa chegando ali nesse lugar em que ele tem dificuldade de se manter acima, costuma vender. Porque mão leve, né? Mão frouxa, está soltando o ativo na hora que ele está fazendo dinheiro. Não, porque historicamente isso está voltando. Né? A tendência do preço é voltar depois disso. E aí os grandes investidores vão lá e sacam seus lucros, embolsam o lucro e vão para a próxima oportunidade. A gente fala, putz, vai ser difícil isso aqui, tem que ter uma mudança maior de conjuntura para o Ibovespa se sustentar acima desse ponto. Então, a minha aposta agora, eu tiro o dinheiro, embolso e vou para outra oportunidade até eu ver que tem a chance dessa conjuntura sustentar ali em cima. Aí tem a coisa da profecia autorrealizada, né? É isso que eu ia te perguntar, que eu achei muito bom. Você usou esse nome na coluna. Eu achei muito bom, genial. Que é isso, o cara, quem comanda o dinheiro vai lá e saca o dinheiro. Então, efetivamente, o índice vai cair, porque essa pessoa está sacando, esses investidores estão sacando. Então, não tem como o índice se manter, porque essa própria pessoa que falou, olha, eu acho que vai cair, tirou o dinheiro e ele caiu. Mas é como acontece. Os grandes fundos, os grandes investidores tomam decisão olhando o gráfico e olhando relatórios. Eles não tomam decisão lendo jornal, vendo vídeo no YouTube ou achando, eu acho que isso, eu vi a última entrevista e eu acho que vai ser aquilo. Não, eles esperam relatórios profundos de análise de conjuntura e olham gráficos e falam como é que a história conta isso até agora. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. E não para, está tirando a aposta do Brasil, não está mais acreditando no Brasil. Não é crença, gente. É histórico e é aposta, é mercado financeiro, é compra e venda. E eu tenho até uma pergunta, a gente falava muito isso na redação, que há um tempo atrás, quando o Fed começou a subir as taxas de juros, que o dinheiro, os grandes investidores internacionais estavam meio que saindo de mercados emergentes para apostar em renda fixa nos Estados Unidos, já que os juros eles eram muito altos. Essa ainda é mais ou menos uma realidade ou... Cara, ainda não? Então, acho que ainda está fugindo dinheiro para os Estados Unidos, sim, porque a discussão por juros lá ainda está se mantendo, né? As pessoas não veem uma queda de juros nos Estados Unidos, igual a gente está vendo aqui no Brasil, o começo da queda de juros, o começo do ciclo de queda de juros. Mas eu acho que o problema é que os emergentes agora, eles ficaram com mais incertezas, já que a China está tremendo. Sim. Então, quando a China está tremendo, você fala, cara, por que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, que é ali 2% do mercado, menos de 2% do mercado global de capitais, cheio de insegurança por ser um país emergente, se eu posso ali botar numa renda fixa americana, numa coisa mais
mais facinha ali de controlar e de prever. Previsibilidade é a palavra no mercado financeiro. E será, aqui estou projetando, será que até esse problema que está tendo na Argentina agora, de inflação, não sei o que, assusta também, porque eles vão ler, conjuntura América Latina. Aí tá lá, primeiro ponto, inflação da Argentina 100%. Será que também é um ponto de assuste? Eu acho que tem chance, a gente não saber qual é a capital do Brasil, que é Buenos Aires. Né? Mas eu acho que hoje, enfim, os grandes bancos e tal, os grandes centros de investimento, eles já sabem diferenciar que Brasil não é a América Latina, inclusive falamos em outra língua, né? Não é a América Latina em geral, tem um regime mais forte ali, mais duradouro, democrático e tal, desde o fim da ditadura. E desde o nome do BRICS também, né? Exato, é um país mais forte. No BRICS não tem Argentina, o BRICS não tem Chile, o BRICS não tem Uruguai. Sabe? A gente tem uma moeda muito mais forte e foi uma moeda que se fortaleceu muito recentemente. Inclusive, a gente vê outras moedas emergentes estão se enfraquecendo enquanto o real está se fortalecendo. A gente vê dólar 4,80, a gente viu essa semana, não foi? Então, semana passada, né? Semana passada, é verdade. É isso, o dólar tá chegando na casa dos 4,80. Isso significa que a aposta na melhoria da condição local está sendo feita. Por isso, eu acho que a Argentina não assusta dinheiro do Brasil, mas também não ajuda. Né? Não ajuda. Se tem um vizinho passando fome, você fala, cara, alguma coisa está de errado no bairro. Né? Mas pelo menos estamos diminuindo a taxa de juros. Uma mudancinha de conjuntura já tem aí, né? E é interessante ver que na semana passada, no evento lá dos gestores, muita gente de fundo imobiliário, falando até que a queda da taxa de juros veio antes do que estavam esperando. Que estavam esperando para a reunião de setembro. E não para que foi. E aí, por isso, alguns preços ali que tinham chance de subir mais na expectativa da queda da taxa de juros, não subiram. Porque já veio a taxa de juros e agora é a adequação. Como é que a gente adequa o portfólio para uma taxa um pouquinho mais baixa e pensando nos próximos cortes. Se segurasse mais o suspense, se aumentava a expectativa do mercado, né, de investimento, mercado de capitais, que vive de expectativa. No fim das contas, eles querem apostar no que vai mudar e não no que já mudou. Eu achei interessante isso. Para mim, a visão de que a queda da taxa de juros foi antes do que estavam esperando e, por isso, os preços não deram uma disparada que poderiam dar se segurasse um pouco mais no suspense ali. Nos fundos imobiliários e no Ibovespa, que no dia que eu lembro que teve a taxa de juros, o Ibovespa fechou o quê? 0,1 de alta? Ou... ficou xoxo, ficou sem graça. Quase na mesma. Mas porque já estavam com essa expectativa na mesa, veio antes do esperado, então não deu para especular muito ali do que seria feito. Né? Mas não é porque o mundo está otimista, a Faria Lima está otimista, os gestores estão tranquilos, que não tem ninguém apostando contra a queda, tá? Até o Bo Williams, nosso parceiraço aqui do Monitor, faz vídeo pro Monitor, é um baita analista. Tá no canal do YouTube também, hein? Ali Canal, do ladinho. É só clicar aqui embaixo e assistir o Bo Williams. Ele tem uma projeção muito interessante, baseado nos gráficos e nas tendências que ele analisa com o método Ficube, que ele desenvolveu, um método de análise de preço, mas que ele fala, olha, com as quedas do Ibovespa recentes, e o topo que ele bateu ali em cima, a chance é dele continuar caindo e com perspectiva de chegar até 102 mil pontos. Aí a queda é pesada. A gente sair de 122 para 102 é doloroso para o mercado financeiro. Aí a gente vai ver gestor sofrendo e queimando o colchão aqui na Faria Lima. A gente vai ver pânico, terror e aflição no mercado se isso acontecer. E aí, por que ele fala isso, que eu acho legal? Que ele analisa um indicador chamado Market Breadth, que não é de respiração, é de amplitude. Eu achava que era breath de bafo do mercado, mas é de amplitude do mercado. E aí, esse indicador mostra quantos ativos do BRX, né, que é o índice mais amplo da Bolsa, não é o Ibovespa, é o índice com mais ações, quantos que estão acima da linha de compra do Ficube, né, da linha de metodologia deles, e quantos estão acima da linha de venda, ou seja, quantos estão na hora de vender e quantos estão na hora de comprar. E o que ele fala é que uma linha está passando a outra. O que ele fala não, o que ele mostra, né, é que uma linha está passando a outra, ou seja, tem mais ativo para venda do que para compra, né? Em análise técnica. E com isso,
a alta do Ibovespa não se sustenta. Já que todos os ativos, né, a maioria dos ativos está apontando que é hora de vender, o índice provavelmente será puxado para baixo. E ele bota ali todo o pensamento dele aqui nesse vídeo. É muito legal que vocês conseguem enxergar como é que, pelo desenho de futuro dele, chega até 102 mil pontos. Eu acho que é importante também diferenciar, porque a primeira vez que eu escutei sobre esses termos específicos, eu fiquei pensando se isso não era o preço-alvo, e não é preço-alvo de uma ação. Porque o preço-alvo de uma ação, ele vai de um ano, o Boa, ele analisa o gráfico ali, aquela hora, aquele momento, projeção de curto prazo. Ele não leva, é legal isso, porque ele não leva em conta a análise fundamentalista, né? Quando a gente bota preço-alvo, tem muito a ver com a análise fundamentalista, ou seja, aquela empresa pode entregar quais resultados no próximo ano, no próximo trimestre, o que o mercado está enxergando ali de possibilidades de crescimento ou de queda no valor de mercado daquela empresa. O Boa não, a análise técnica é análise de gráfico, então você tem vários indicadores, mas que tem relação só com o preço do ativo. E aí conjuntura econômica, para eles, né, para quem é analista técnico, tudo isso já está embutido no gráfico. Então você fala, ele não está levando em conta o arcabouço fiscal. Tem a movimentação do gráfico do arcabouço fiscal. É o que ele fala. Ele fala, olha, se o arcabouço fiscal fez diferença para o preço do ativo, já está aqui no gráfico. Então eu não preciso olhar as notícias. Eu leio as notícias porque eu gosto, não porque eu deveria analisar com base nas notícias. Assim como os analistas de grandes fundos que não olham o noticiário do dia a dia, mas sim as análises mais profundas de conjuntura, os gráficos, e fazem um apanhado disso. E por isso, a Faria Lima não pegou fogo em 13 dias de queda de Bovespa. Maju, encerramos mais um? Eu acho que encerramos. Gente, muito obrigado. Estou gostando dessa experiência. Deixem comentários, críticas, sugestões. Já para o segundo episódio a gente já trouxe algumas mudanças, né? De amigos, leitores, ouvintes. E agora vamos melhorar a cada dia. E quem perdeu, semana passada a gente falou de Copel e Eletrobras, as privatizações e os resultados disso. Tá aqui embaixo também, é só clicar. Mas obrigado. Muito obrigada, Marcos.